Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos fazer a viagem mais profunda de todas. Uma viagem ao nosso próprio ADN. O que diz a ciência sobre as nossas raízes? De onde vieram os nossos antepassados e como se misturaram para criar o nosso povo? Incrivelmente, mais de 95% das pessoas que veem os nossos vídeos não são subscritoras. Se a nossa história corre no seu sangue, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos antes do final do ano. Dê um gosto e subscreva já. E lembre-se, as imagens que usamos são recriações artísticas. A história oficial, escrita nos livros, conta-nos uma história de encontro entre europeus e africanos em ilhas vazias. Mas hoje, a ciência permite-nos ler uma outra história, uma que está escrita nas nossas próprias células. Graças aos avanços da genética, podemos olhar para o nosso ADN e desvendar com uma precisão impressionante a complexa tapeçaria da nossa ancestralidade. Os resultados são fascinantes e confirmam, mas também detalham, a nossa história de uma forma que nunca antes foi possível. Para entendermos os dados, precisamos de conhecer as ferramentas da genética. Os cientistas analisam 3 tipos principais de ADN. Primeiro, o cromossoma Y, que é passado exclusivamente de pai para filho, revelando a nossa linhagem paterna direta. Segundo, o ADN mitocondrial, que é passado exclusivamente de mãe para todos os seus filhos, revelando a nossa linhagem materna direta. E terceiro, o ADN autossômico, que é a mistura total que herdamos de todos os nossos antepassados e que nos dá a nossa composição geral. Quando os cientistas analisaram o ADN autossômico da população cabo-verdiana, encontraram aquilo que a nossa história e a nossa aparência já nos diziam. Somos um povo admisturado, um povo mestiço. Em média, os estudos mais recentes indicam que o nosso genoma é cerca de 56% de origem africana subsaariana e cerca de 44% de origem europeia. Esta proporção pode variar ligeiramente de ilha para ilha e de pessoa para pessoa, mas confirma a nossa identidade como um povo de fusão. No entanto, a grande revelação, a descoberta mais importante e impactante dos estudos genéticos, surge quando os cientistas separam as linhagens paternas e maternas. Os resultados aqui são de uma clareza impressionante e contam a história social da nossa formação de uma forma que nenhum livro de história consegue. Eles revelam uma assimetria sexual profunda, um padrão que é a assinatura genética da história de Cabo Verde e de outras sociedades coloniais. Comecemos pela linhagem materna, o ADN mitocondrial. Os estudos mais recentes, como os realizados pelo Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, IPATIMUP, e outras instituições internacionais, mostram que mais de 98% das linhagens maternas do povo cabo-verdiano são de origem africana. Isto significa que a esmagadora maioria das nossas mães fundadoras, as mulheres que estão na base da nossa árvore genealógica, eram mulheres de África. Agora, olhemos para a linhagem paterna, o cromossoma Y. Aqui, a história inverte-se de forma dramática. Os mesmos estudos mostram que a grande maioria das linhagens paternas é de origem europeia. Os números podem variar entre ilhas, mas em muitas delas, mais de 80% a 90% dos cromossomas Y são de proveniência europeia. Isto significa que os nossos pais fundadores foram, na sua esmagadora maioria, homens que vieram da Europa para as ilhas. O que é que esta assimetria gritante nos diz? Ela é o retrato genético fiel do sistema colonial e esclavagista. Conta-nos uma história de um pequeno número de homens europeus, colonos, comerciantes, padres, degredados, que detinham o poder, e de um grande número de mulheres africanas trazidas como escravas e que estavam numa posição de total vulnerabilidade. A nossa genética é o testemunho silencioso das relações de poder que marcaram a nossa fundação. A ciência consegue ir ainda mais longe e identificar as regiões de origem destes nossos antepassados. Do lado europeu, como seria de esperar,
a ancestralidade está esmagadoramente concentrada na Península Ibérica, principalmente em Portugal. O nosso ADN paterno liga-nos diretamente aos homens que partiram dos portos de Lisboa e do Algarve há mais de 500 anos em busca de uma nova vida, de fortuna ou simplesmente cumprindo uma pena de exílio. Do lado africano, a nossa ancestralidade materna é predominantemente da África Ocidental, mais especificamente da região da Senegâmbia. Esta área, que abrange o Senegal, a Gâmbia, a Guiné-Bissau e os países vizinhos, era o principal mercado de escravos para Cabo Verde. O nosso ADN materno liga-nos diretamente aos povos que habitavam esta região: os Mandingas, os Fulas, os Wolofs, os Balantas, os Bijagós, entre muitos outros. Esta confirmação científica é profundamente emocionante. Significa que, quando falamos destes povos africanos, não estamos a falar de uma história distante. Estamos a falar dos nossos trisavós, das nossas trisavós. Estamos a falar da origem direta das nossas famílias, das pessoas cujo sangue e cujas memórias, mesmo que inconscientes, correm nas nossas veias e moldaram a nossa cultura, a nossa música e a nossa alma. Estamos a meio da nossa viagem ao nosso ADN. Esta é a história mais íntima de todas, escrita no nosso corpo. Se está a sentir a força desta descoberta, ajude-nos a partilhá-la. Mais de 95% de quem nos vê não é subscritor. A sua subscrição ajuda-nos a chegar à nossa meta de 2.000 inscritos. É um gesto de apoio à nossa identidade. Por favor, subscreva e partilhe o canal para que a história de Cabo Verde seja cada vez mais conhecida. Os estudos genéticos revelam também variações interessantes entre as diferentes ilhas de Cabo Verde. Ilhas como Santiago, que teve uma economia de plantação mais intensa e recebeu um número maior de escravos, tendem a ter uma percentagem de ancestralidade africana ligeiramente mais elevada na sua mistura geral. A história social e econômica de cada ilha deixou uma assinatura subtil no ADN da sua população. Por outro lado, ilhas como a Brava e o Fogo, que tiveram padrões de povoamento diferentes, com uma presença inicial de algumas famílias europeias que se mantiveram mais isoladas, mostram por vezes uma contribuição europeia ligeiramente superior. Estas diferenças não são grandes, mas mostram que o arquipélago não é um bloco monolítico, mas sim um mosaico de pequenas variações na mesma grande história de miscigenação. É fundamental sublinhar o que estes dados significam e o que não significam. Eles contam a história da nossa origem biológica, mas não definem a nossa identidade cultural. A nossa cultura não é 56% africana e 44% europeia. A nossa cultura é 100% crioula, 100% cabo-verdiana. É uma criação nova e original que nasceu do encontro, da fusão e da transformação destas duas matrizes num ambiente único. Esta assimetria sexual na nossa ancestralidade não é exclusiva de Cabo Verde. É um padrão encontrado em muitas outras populações das Américas, desde o Brasil, as Caraíbas e a população afro-americana. É a assinatura genética do colonialismo europeu e do tráfico transatlântico de escravos em todo o mundo. O nosso ADN conta uma história local, mas que faz parte de uma história global de exploração e difusão de povos. A ciência genética também nos ajuda a compreender a nossa saúde. A nossa mistura genética única significa que temos predisposições para certas doenças e resistências a outras, que são diferentes das populações europeias e africanas puras. O estudo do nosso genoma é por isso muito importante para a medicina cabo-verdiana, para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e personalizados para as doenças que mais afetam a nossa população. O que o futuro da investigação genética nos reserva? À medida que a tecnologia avança, os cientistas conseguirão mapear a nossa ancestralidade com uma resolução ainda maior. Talvez um dia seja possível, para um cabo-verdiano, fazer um teste de ADN e descobrir não só que tem raízes na Senegâmbia, mas talvez até a que grupo étnico específico, a que povo, pertencia à sua antepassada africana há 500 anos,
resgatando nomes e histórias do esquecimento. Em resumo, os últimos dados científicos confirmam e aprofundam a nossa história de uma forma poderosa. Eles provam, sem margem para dúvidas, que somos o resultado de um processo de miscigenação intenso e profundamente assimétrico. Somos filhos de mães africanas e de pais europeus. Esta verdade, escrita no nosso ADN, é a base sobre a qual toda a nossa história, a nossa cultura e a nossa identidade foram construídas. Este vídeo é um esboço inicial, mas deixamos a promessa de futuramente vir apresentar neste mesmo canal um vídeo mais completo sobre esta matéria. Até lá, ajudem a divulgar o máximo possível este nosso canal, porque ainda pouca gente o conhece. Quanto mais pessoas assistirem os nossos vídeos, mais animados ficamos para continuarmos a fazer vídeos deste tipo. Obrigado por nos ter acompanhado nesta viagem ao coração da nossa identidade genética. Conhecer o nosso ADN é conhecer a verdade sobre o nosso passado. Se este vídeo o fez refletir, mostre o seu apoio com um gosto e uma partilha. E se ainda não o fez, subscreva o canal. O seu apoio é o que nos permite continuar a desvendar a nossa história. Até a próxima!